Olá, internautas do J+, hoje é coluna de sábado, como sempre a gente traz um convidado especial. Hoje tem uma convidada, que é a Lucy Choinak, ela que já foi deputada, foi candidata a senadora em 2006, foi deputada estadual, foi deputada federal, né? E agora, então, busca mais uma vez uma vaga na Assembleia Legislativa, ou seja, pré-candidata a deputada estadual pelo PT. Lucy, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E começo já te perguntando aí, foi um hiato aí da política, né? Um tempo que você ficou fora, né? Por que decidiu voltar? Dinei, primeiro agradecer também o espaço, poder estar conversando com vocês, com o J+, esse site aí que está bombando. Fico muito feliz de poder estar aqui. Agradecer ao Fernando, meu presidente do partido, que está me acompanhando. E hoje me acompanhou o Gaúcho, o Sérgio Moreira. Várias pessoas me acompanharam na conversa. Estou muito grata para eles, quero deixar o meu agradecimento. Mas vou dizer assim, por quê? É uma pergunta que até eu tenho que me fazer. Tem horas que eu tenho que me beliscar. Depois, 8 anos eu estou fora. Eu não voltei a trabalhar na roça, porque a minha profissão é agricultura. Eu tinha uma horta orgânica lá em Florianópolis, no Rio Vermelho, 6 anos, produzindo sem nenhum químico. Eu era produtora e comerciante e tudo fazia junto. Aprendi a lidar com as coisas de uma forma que eu nunca pensei na minha vida que ia lidar. Mas foi tão importante para mim, porque eu fiz com tanto amor, com tanto gosto, criei tantas relações, tantas amizades, ensinei muita gente, inclusive crianças vinham lá para me orientar como é que era para plantar, como é que era lidar com a natureza. Foi um espaço maravilhoso. Agora, um ano para cá, eu vim, daí a terra alugada, tive que entregar, e vim para a Serra, mais precisamente em Bocaina do Sul. Eu disse, agora eu vou escapar de todo mundo, agora eu vou ficar ali plantando na roça de novo, também sem tudo orgânico. De repente, para quem quis se esconder de todo mundo, disse, não, eu só vou fazer a campanha do Lula e vou ficar ali me movimentando do meu jeito ali, trabalhando. De repente eu sou convidada pelo próprio Lula, como mandou, dizendo, importante que as lideranças em história de crédito no PT que voltem para o cena política. E a Idiri Salvati, que foi a candidata a senadora e ministra, me chamou também. Nós precisamos de você, pelo PT, pelo movimento social, pela campanha, pelo que tu representa. A gente gostaria que tu fosse nossa candidata a deputada estadual. Caramba, eu digo, não estou preparada para isso, eu só quero ver como é que eu ajudo na campanha. E pedi um prazo para pensar, tanto que eu sou pré-candidata há 2 meses e pouco. Então, eu começando a pré-campanha, e eu não pensava que era tão importante a minha volta, porque essa minha volta de 8 anos ficar fora, eu olhei de alguém de fora da política, de alguém de fora do mandato, e vi, e estou vendo, sentindo a dor das pessoas, das mulheres, do abandono, da falta da palavra, da força, da coragem, de estimular, da agricultura abandonada, de todo esse sofrimento que está tendo. E eu vi que na minha simplicidade eu posso ajudar muito ainda a levantar a autoestima, a se organizar e a contribuir para que as pessoas possam viver mais e melhor. A gente pode dizer também, Lucy, que esse teu hiato na política, né, esses 8 anos fora, também é uma realidade para muitos petistas, porque a gente teve a prisão do ex-presidente Lula, né? A gente teve todo aquele ataque antipetista, que ainda existe hoje muito em voga, aqui em Santa Catarina especialmente, né? Como é que está sendo a reaglutinação do partido? O ex-presidente deixou a cadeia, teve a anulação dos processos contra ele, isso deu um estímulo à campanha dele, ao ponto de ele estar liderando as pesquisas, né? Como é que você vê essa virada essa mudança aí tão né, radical aí na forma como o PT vem sendo tratado? Olha, o seguinte, a fome, meu amigo, a fome é a coisa mais cruel do ser humano. 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Nós sendo o maior exportador de grãos, agronegócio bombando no Brasil, e o povo passando fome. A fome fala mais alto do que tudo. Desune as famílias, cria desamor, brigas, tudo que tu possa imaginar. Então, quando as pessoas, a gente começa a falar, e as pessoas começam a lembrar que na época do governo Lula, da Dilma, as mesas estavam cheias.
as pessoas tinham um bom salário. Eu viajava no aeroporto, o aeroporto estava cheio de povo viajando. A classe média viajava para onde queria, porque tinha renda. Trabalhadores também podiam fazer isso. Hoje é o contrário. Quem está cheio, as rodoviárias, os aeroportos esvaziaram, porque o povo não tem mais dinheiro. Os salários, o que tu comprava com salário mínimo antes, o salário era uma grande. Hoje o salário ficou a miséria. Se tu compra o gás, não posso o feijão para cozinhar, então tu tem que ver o que tu vai comprar no mês. Então a pobreza, o desemprego, a roxo que estamos vivendo, a carestia que voltou no Brasil, que nós já tinha esquecido o que era, está fazendo as pessoas memorizar a época que nós tinha as mesas fartas, que cada trabalhador, final de semana, fazia o seu churrasquinho. Tu não passava um lugar que tu não tinha cheiro de churrasco. Hoje tu não sabe se tu vai... Quantas pessoas podem comer um pedaço de carne, né? Mas isso também se deve a muito uma conjuntura internacional, guerra na Ucrânia, questão dos combustíveis, né? Tudo isso. A senhora acha que o governo do PT, por exemplo, ele conseguiria fazer algo diferente do que o governo está fazendo hoje? Com certeza. O petróleo é nosso. O governo entrega o petróleo para eles refinar lá fora e compra em dólar para a gente. Mas isso desde a época do PT? Não. O petróleo, nós tínhamos refinarias no Brasil. E nós, inclusive, tinha lá nos Estados Unidos uma refinaria que nós estávamos construindo, porque o petróleo, quando nós começamos, o nosso governo era R$2,50 o combustível, e isso estava anos R$2,50 e R$2,50, agora o diesel está mais caro que a gasolina. Conforme aumenta o dólar, aumenta. Nós temos que fazer o preço do real. Nós temos que ter o combustível no preço do real, preço brasileiro. Nós temos um petróleo, uma riqueza finíssima, o melhor produto que está saindo das nossas bases de petróleo, então nós não precisamos disso. Hoje, ano passado, se não me engano, só num ano, a Petrobras, os acionistas da Petrobras, para quem o governo entregou, lucraram mais de 70 bilhões. Esse ano, só esse ano, metade do ano, mais de 48 bilhões. Então, o dinheiro que está sendo saqueado do povo, porque isso está sendo um saque público, porque quando aumenta o combustível, principalmente o diesel, que é o transporte maior no Brasil, a comida aumenta no dia seguinte. Tudo aumenta no dia seguinte. Então, nós, como diz o Lula, nós precisamos abrasileirar o combustível. O combustível não pode ser vinculado ao dólar, tem que ser vinculado ao real. Pois é, a questão de refinar o petróleo, primeiro que ele demanda muito tempo para você conseguir construir uma refinaria e tal. Muito se fala hoje na questão do combustível renovável, né, da energia, energias alternativas. Será que compensaria investir nisso, que é um alto volume, e não talvez nas energias renováveis? Dá para investir, acho que não tem uma não interfere na outra, porque as renováveis também têm um custo e uma demora. A gente pode, as duas linhas é possível, porque nós temos o petróleo, né? O pré-sal, que é uma riqueza, é o refino mais fino que nós temos no Brasil. Mas as energias renováveis é uma alternativa também, que nós começamos já no nosso governo a construir várias eólicas e incentivos. Nós precisamos fazer as duas pontas, só que com a quantidade demanda que nós precisamos, não dá para excluir uma nem outra. Elas podem caminhar juntos. Você há de concordar comigo, Lucy, que há um grande ressentimento por boa parte da população com o PT por conta de tudo que aconteceu. Operação Lava Jato, as prisões, né? Tudo que saiu na imprensa. Isso gerou um mal-estar para com o PT. E nesse momento a gente está vivendo uma questão de que tem muita gente também ressentida com o atual governo, que esperava uma coisa ou sabia exatamente o que ia acontecer e de fato está acontecendo. E isso gera um mal-estar daquelas pessoas que são contra esse governo, e isso se mistura com o mal-estar que já existe lá do PT, do passado do PT. Tivemos essa semana um fato que foi assim, o ápice, esperamos que tenha sido o ápice, né, que não venha coisa pior pela frente, que foi o assassinato de um petista por um bolsonarista, e é inevitável a gente usar esses termos, porque é esse que dá a tônica do crime, né? Diante desse cenário, eu gostaria que você comentasse essa situação.
a gente está vivendo perigosamente uma eleição baseada em ódio, né? Seja de um lado, seja do outro. E esse fato dessa semana aí, acho que ilustrou muito bem isso. Eu vou dizer que o Lula e eu estão na mesma política. E esse encontro que eu tenho com os petistas, porque eu estou indo buscar do PT, os que estão fora, estão participando pouco, que ficaram tristes e estão recuperando lindo. Nós estamos semeando amor. Ódio não combina com humanismo, ódio não combina com distribuição de renda, ódio não combina com a democracia, ódio não combina. E eu vou dizer para ti uma coisa, eu sempre fui contra o desarmamento. Nós, no PT, defendemos contra o desarmamento, porque tu deixar arma para uma conjuntura como está hoje, é gravíssimo, é gravíssimo, é gravíssimo, é gravíssimo, porque é o seguinte, as pessoas ficam com raiva porque é adversário, vai lá e pratica esse tipo de barbaridade e que tantas outras que a gente não sabe, né? Então é o seguinte, quando um presidente acena com arminhas, qual é o gesto que ele tem? É um gesto de violência, de ódio. Quando que foi o Lula? Ele nunca acenou. Os gestos são do afeto, são do amor, são do abraço. Pode ter divergências, mas as divergências, elas não podem ser tratadas com ódio, com a raiva. E esse projeto que o bolsonarismo, como tu falou antes, parece que eles não conseguem dialogar. Eu ódio. Nós fizemos política, faço há muitos anos, nós fizemos debate com vários partidos, adversários, se enfrentamos, mas o debate era político. Eu sou contra a privatização, eu sou não. Eu quero aumento de salário, não. Eu sou pela aposentadoria mais para os trabalhadores. Então o debate era de ideias, de programa. Agora, deles, você não vê debate de ideias, de programa. Nós apresentamos um programa para o país, estamos apresentando, como sempre trabalhamos. Então, é diferente. Por isso que a diferença da campanha. E nós, em nome do PT, e eu que sou uma da fundadora do PT, eu peço a todos os nossos companheiros do PT, companheiras, lideranças que se somam, que nós colocamos o amor como base da nossa campanha política. E que a gente não vai entrar em confronto. Se eles querem fazer, que façam entre eles. Porque isso não nos interessa. Nós queremos tirar o país, o estado de Santa Catarina, do caos que a gente está vivendo. E o povo que está sofrendo. E nisso quem está sofrendo mais, né, são as mulheres. Porque imagina as mães que têm um filho, 2 filhos, não sei o quê, faltando comida na mesa. O desespero que está. Às vezes os homens estão virando mais violentos também por causa da situação que está. Parece que se aproveitam de bater nas mulheres. Então nós estamos querendo que a família volte a se unir, que o pão na mesa seja o ponto de partida da união. Então nós não pregamos esse tipo de prática e não queremos. Agora, tudo que teve lá, a prisão, o morto, tudo foi comprovado na justiça, pelo menos a justiça fez o que quis. O Lula ficou preso, foi não sei o quê, foi provando uma sentença para as outras que não tinha nada a ver com a história, né? Então, eu acho que se o Supremo falou, julgou e condenou, e nos condenaram e eles foram dizendo que foram fazer todo ano, todo o processo, e o Lula podia ser, vou fugir de caminhos, não. Ele foi o gesto mais rico que pode ser de um ser humano. Ele foi lá onde nasceu a sua liderança, no ABC Paulista. É lá no meio do meu povo, que se vocês querem me pegar, me peguem dali. Eu nunca vi uma coisa igual. Me emociona quando eu falo disso. Lucy, falando da política estadual, que avaliação você faz do governo Moisés? Olha, é um governo, assim, como é que diz? Que viveu cheio de conflitos, né? Até impeachment deu e tudo. E é um governo que fez algumas obras, mas eu falei, hoje eu estive aqui visitando agricultores em todos os lugares, todo mundo reclamando que não tem um gesto social, nenhum gesto social. Para assistência social, sabe qual é o recurso? Que esse eu estou lembrando o dado, 0,18%. Cortou tudo. Então, é um governo para um setor mais rico de Santa Catarina.
E aí, nesse sentido, o PT deve mesmo lançar o Décio Lima. Essa semana saiu algumas informações, porque o Dário Berger estava para fechar junto com o PSB, parece que isso já não vai acontecer. E eu não tenho certeza bem do diálogo, porque como eu estava viajando, não sei como é que está os últimos detalhes. Eu torço que o Dário Berger esteja junto, que a gente compõe uma boa aliança, como o Lula fez a nível nacional, que eu acho que isso é muito importante, são lideranças que têm um peso político e nós precisamos, a esquerda, em vários momentos da história da humanidade, precisou trazer setores, né, para compor em nome de uma reconstrução democrática que nós estamos precisando. Agora, essa composição de deputados atual, lá na Assembleia, ela é muito diferente do seu tempo, né? Veio muita gente ligada a causas extremistas, muita gente trazendo pautas para dentro da Assembleia que, nos seus tempos lá, eram inimagináveis. É muito possível que se a senhora, se você for eleita, vá pegar muita gente dessa linhagem aí política. Como é que você pretende dialogar aí com essas pessoas? Olha, eu sempre... A primeira coisa que eu estou falando, em todo lugar que eu estou indo, com o partido, com as lideranças, com os sindicatos, eu não faço nunca nada sozinho. Eu vou construir junto com essas lideranças. Eu falei, hoje nós temos várias reuniões, várias conversas, o resultado político, a força política, as conquistas que a gente teve, aposentadoria para as mulheres agricultoras, salário e maternidade, todos os direitos, construções sociais. Eu nunca fiz nada sozinha. Por isso que eu fui vitoriosa. Porque a gente foi junto. Então, chegando lá, eu vou ver o que está fazendo. Eu cheguei lá, a única deputada do PT 86. Dinei, você não acredita. Me deram prazo 6 meses. Primeiro, mulher da roça. Não conhece dinheiro. Não sabe falar direito. Bem, eu nunca quero falar a fala deles. A minha fala é a fala do povo, é de onde eu vim. Eu tenho raiz, tenho história. Segundo, eu não tenho preço. Ofertas nunca faltou nas épocas, mas eu não tenho preço. Porque o que eu trago comigo são valores que eu aprendi com a minha mãe, na minha vida, nas pastorais sociais, no movimento, no PT, de honra aos compromissos que eu assumo. Então, eu sempre falo, eu assumo, pode ser difícil, mas eu acredito que não é impossível, porque quando a gente trabalha em conjunto, as coisas acontecem. Com certeza, né? Vem aí, na sua visão, uma Câmara muito diferente, uma Assembleia muito diferente da atual? Ou a gente deve ver muita repetição, muita figurinha carimbada? Porque 2018 é bom lembrar, né? Foi um ano de excepcionalidades, né? Eu acredito que vai ter inovação. Vai ter inovação. Porque é o seguinte, as pessoas também ficam se ligando um pouco. O que a política está, como a esquerda deu um passo importante, com o Lula crescendo na campanha. Isso também vai ajudar a setores mais progressistas também ter espaço na Assembleia Legislativa, na Câmara. Eu acredito que vai aumentar a participação. Esses dias a gente publicou uma reportagem trazendo um dado bem interessante. Quando o Lula foi candidato contra o Geraldo Alckmin, ele ganhou, né, no segundo turno, e a gente analisando os dados ali, mesmo com toda aquela onda Lula e tal, ele teve uma vitória bem larga e tal, o Alckmin ganhou dele aqui em Canoinhas, né, e eu quero crer que no estado também foi muito próximo. Tem uma certa antipatia do catarinense pelo PT, a senhora percebe isso? Eu acho que o Alckmin, como foi o Zé de Alencar, ele traz uma nova composição. Eu sempre digo, o Zé de Alencar foi um anjo para o Lula, para o PT. O carinho que eu tinha pela aquela pessoa, vocês não têm ideia. Era um senhor educado, de um respeito, de um trato fino. Eu não conheço o Alckmin, quero conhecer. Eu vi só o pronunciamento dele na pré-encontro, não o lançamento, pré-encontro. Eu disse, nossa, não acredito que estou ouvindo essas palavras tão importantes. Eu espero que a gente traga essa nova composição, como foi com o Zé de Alencar, que trouxe para o Lula. E nesse sentido, o Alckmin pode ser uma figura-chave para virar essa realidade aqui em Santa Catarina? Quer dizer, Lula conseguir mais votos? Pode contribuir, sim. Pode contribuir. E eles estão trabalhando os dois juntos em sintonia. Estão viajando junto, fazendo junto. Isso é algo muito positivo, né?
Então não está um para um lado, outro para o outro. É uma força, como diz, para a reconstrução da democracia no país. E era necessário essa composição, como foi para nós ganhar a eleição com o Zé de Alencar. Muito bacana. Conversei com Lucy Choinac, ela que já foi deputada federal, deputada estadual, foi candidata a senadora pelo PT, agora pré-candidata a deputada estadual. Lucy, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela deferência com o nosso trabalho, né? E espero revê-la outras vezes. Muito obrigado, Ney, viu? Obrigado mesmo. Fiquei muito gostando da tua simpatia, do teu jeito, do teu trato. E estamos à disposição. Espero que a gente possa fazer muita coisa junto nessa caminhada. Que esse meu retorno é um retorno na maior simplicidade, mas com um coração mais aberto e mais generoso ainda do que eu tinha, e com muito mais força, porque quando tu sente mais a dor, tu abraça a causa com mais amor. Com certeza. Obrigado, Lucy, e até a próxima.